Estamos recebendo aqui no programa Francisco Júnior, César Barbosa e também Vitória Dias, são estudantes, são universitários e estão aqui para denunciar a situação do transporte universitário em Carpina. Eles inclusive, nos enviaram fotos, imagens que mostram a superlotação que o transporte universitário aqui na cidade de Carpina está. Deixa eu conversar primeiro aqui com Vitória Dias. Vitória, o que é que tem acontecido? Entrou muita gente, por isso os ônibus estão lotados? Um abraço. Um abraço. O que acontece é que depois das eleições, a gente teve a redução de frota de 5 ônibus para 4 ônibus. Então, a superlotação começou a acontecer, algumas universidades ainda estavam de férias nesse período, mas com o retorno das universidades ficou insustentável, Então, tem motorista fazendo a rota das outras universidades para que possa adequar, mas está insustentável mesmo. De fato, são 30, 40 alunos em pé. Então, com a superlotação, a gente acaba passando mal. Já aconteceu isso, inclusive, segunda-feira, comigo, com o César, a gente pôde presenciar um menino passando mal por conta da superlotação, com certeza. E a gente veio denunciar, veio falar, a gente tentou o contato com o secretário de Educação, não tivemos retorno, E os motoristas, eles estão fazendo o máximo que eles podem, e os alunos também, o máximo que eles podem, mas alguns têm medo, infelizmente, de vir aqui com a gente e denunciar, e perder a sua carteirinha, ficar com medo, porque o transporte universitário ele não é uma lei, Então, o gestor ele não se sente na obrigação de mandar os ônibus universitários, não se sente na obrigação de continuar com os ônibus. Agora, você falou que depois da eleição a frota reduziu. Foi apresentado para vocês alguma justificativa da redução da frota? Não, a gente não teve nenhum retorno, inclusive os motoristas também não têm noção do que está acontecendo, mas em vez de 5 ônibus, eles só estão mandando 4 em cada horário, manhã, tarde e noite. Pois é, e aí, com essa questão da superlotação, vocês vão para Recife, você estuda em Recife, não é isso? Sim, eu estudo em Recife, estudo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí a gente divide ônibus juntamente com a Universidade Federal e a Universidade da Nassau também, que fica em Camaragibe. Interessante que até outubro, até antes da eleição, a frota estava ok. Estava ok, tudo normalizado, inclusive os 5 ônibus nos mesmos horários. Agora a gente tem atraso de ônibus, a diminuição de frota e sem justificativa nenhuma. Deixa eu ouvir também aqui o César, para falar sobre essa situação. César, passou o pleito, a prefeitura reduziu a quantidade de transporte universitário e vocês estão sendo transportados para Recife todos os dias no risco. É um risco para vocês, para o motorista, só não é para quem reduziu essa frota, quem tomou a decisão, porque deve estar em casa dormindo. Muito obrigado, José Maílson. Exatamente. Já tinha essa lotação, mas a gente estava acostumado com o quê? Com 5, 6 alunos em pé. Agora que passou as eleições e teve essa redução de frota, a brincadeira partiu para mais de 30, 40, 50 alunos em pé. Por quê? Um dos ônibus foi reduzido, no caso, o ônibus da Federal no horário da tarde, e esses alunos estão indo no ônibus do centro. Então, a movimentação é muito grande, a questão do aluno que passou mal, que a gente presenciou e ajudou ele na segunda-feira, foi por conta disso. Infelizmente, o ar-condicionado não chega a gelar, mas por que não chega a gelar? Pela quantidade excessiva de gente. Então, a galera ali acaba passando mal, com calor, pressão cai e acaba acontecendo o que aconteceu. Vocês procuraram a secretaria para saber alguma coisa? Teve diálogo, não teve? Qual é a perspectiva que vocês tiveram? Porque acho que vocês estão procurando aqui a imprensa em último estágio, na verdade, para denunciar a situação. Portas fechadas. Diversas vezes, a gente bate na porta lá da Secretaria de Educação e a gente não é atendido, Era assim antes? Exatamente. Desde antes, a gente já vem denunciando, porque, querendo ou não, 3, 4 alunos em pé ainda está errado. A gente sabe que isso é contra a lei. Inclusive, se porventura uma Polícia Rodoviária Federal aborda um desses ônibus e encontra 40, 50 alunos em pé, eu creio que isso não é certo e a Prefeitura acabará sendo multada. Então, a gente já vinha batendo nessa tecla há um tempo, a gente nunca era ouvido, e agora que passou o pleito, passou as eleições, piorou, Tudo agora se escancarou, faltou ônibus em cada horário, faltou não, Porque alguns motoristas já conversaram com a gente, informaram que tem ônibus, tem motorista, tem gente capacitada para poder fazer esse transporte para a gente. Mas a gente está vendo que isso já é uma questão já à parte, Já é questão política. Vocês estão sentindo que essa decisão da prefeitura
ela é uma decisão de conter custo ou vocês estão se sentindo como se fosse uma retaliação? Porque às vezes o resultado na urna não é o que você espera. E eu sou popularmente assim, totalmente, aliás, contra esse negócio de quem perde a eleição continuar 3 meses no mandato. Porque aí acontece dessas coisas, né? O serviço não funciona ou diminui. Mas o que é que vocês estão sentindo após essa decisão da prefeitura? É porque a juventude aqui em Carpina, ela é feita com massa de manobra, né? Durante a eleição, eu sou dos jovens, eu estou com a juventude, eu estou com os universitários, e depois que passa, infelizmente, a gente não vê isso. Então, infelizmente, a gente sente essa falta de segurança, essa falta de conforto, e como o senhor falou, isso não deveria ser como Vitória falou, isso deveria ser uma obrigação, é um direito nosso, que deveria ser obrigatório para todo e qualquer gestor dar o conforto e segurança a nós alunos. César, tem algo mais que você queira falar? Não só a nossa insatisfação que a gente veio representar. Alguns amigos não vieram por conta de medo, né? Medo por perder uma carteirinha, de alguma perseguição política e acabar não conseguindo ir para suas faculdades nesse final de período. A gente sabe que nesse final de ano, final de período, já está tendo as suas provas ali. Então, por exemplo, aqui o horário do centro, a gente chegava em Recife mais ou menos uns meio-dia, a gente já chegava na faculdade meio-dia e meia, meio-dia e 20 mais ou menos. Ontem, que foi até o auge dessa superlotação, a gente chegou em Recife muito tarde, eu mesmo cheguei na faculdade mais de 1h30 da tarde, então atrasando provas e prejudicando a nós estudantes que estamos querendo estudar, estamos querendo buscar o nosso futuro. Infelizmente, a oportunidade de uma boa faculdade ou até mesmo de estágio aqui em Carpina, a gente não tem, a gente tem que buscar fora. Só que a gente tem que buscar fora com segurança e com conforto. Não arriscar nossas vidas todos os dias. Vitória, tem algo mais que você queira falar? Tem sim. Somos mais de 600 alunos, né? Então, nada mais a gente pede do que respeito, né? Nós somos alunos, estamos aqui buscando o nosso futuro, nós somos o futuro dessa cidade, né? Então, vamos estudar e vamos voltar à nossa cidade para fazer o nosso trabalho. Então, ao gestor, ao secretário de Educação, ao secretário de Transporte, né, olhe pelos estudantes. Nós temos aí a finalização desse ciclo de gestão, mas outro vai entrar, como acontece de 4 em 4 anos, mas a gente precisa que esse ciclo ele termine da forma justa, da forma correta. E isso é colocando os ônibus universitários para nós estudantes e continuar com a gestão que fez por nós quando foi necessário, mas que a gente precisa que continue, de fato, com respeito, que é isso que a gente pede quando a gente bate na porta do secretário de Educação. E ele não escuta os estudantes. Isso é uma falta de respeito. Então, ao gestor, ao secretário de Educação e ao secretário de Transporte, olhem por nós, estudantes, porque a gente é o futuro dessa cidade.